Olá! De acordo com o Ministério da Educação, há atualmente 127 escolas que adotaram o modelo cívico-militar em 26 estados. Só para esclarecer, nesse modelo, as secretarias estaduais de educação continuam responsáveis pelo currículo escolar, que é o mesmo das escolas civis. Já os militares atuam como monitores na gestão educacional, estabelecendo normas de convivência e aplicando medidas disciplinares. Na Câmara, a Comissão de Segurança aprovou um projeto que regulamenta a gestão cívico-militar. Nós vamos avaliar o tema, que ainda é polêmico, com os deputados Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro, que integra a Comissão de Segurança, e o deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, que é da Comissão de Educação. Bem-vindos, deputados. Olá, tudo bem? Prazer participar do programa com vocês. Espero poder contribuir para o debate. Obrigado a oportunidade, Regina, com esse diálogo com o deputado Gurgel. Vamos fazer um bom diálogo aqui. Isso. Perfeito. Eu queria, deputados, que os senhores avaliassem, porque o governo federal já anunciou mais 216 escolas até o final do ano que vem, mesmo ainda sem ter uma lei regulamentando como vai funcionar. Eu queria começar pelo deputado Gurgel, que é da Comissão de Segurança, para ele avaliar se realmente não deveria antes ser aprovada uma lei quanto a isso. Bem, eu acredito que não, que a lei seria uma medida talvez regulatória, talvez para dar algum parâmetro, porque o projeto em si ele não retira das secretarias de educação nenhum poder, nem disciplina, nem de gestão da escola, né? Ele é um pedido, na verdade, assim, de uma boa parcela da sociedade que, no fundo, desejariam as escolas militares. Mas como as escolas militares há uma maior complexidade de se realizar, como, por exemplo, ela já é um outro caminho. Por exemplo, a escola do Exército, ela é financiada e gerida pelo Exército, assim como a escola da Marinha. Então, é algo mais complexo, mais caro, né, mais dispendioso e mais difícil de se realizar. Então, isso foi um meio termo que conseguimos, que o governo federal conseguiu, e eu apoio no Rio de Janeiro, porque é uma demanda muito grande, as pessoas pedem nas ruas, nos param na rua pedindo esse modelo educacional para seus filhos. E então, a gente está apoiando esse projeto e está implantando. O que eu sempre digo, aquele que não concordar, basta ele não matricular seu filho nessa escola, né? Porque a educação ela é tão importante e tão necessária para o nosso país que até a modalidade especial de educação, como essa, por exemplo, deve ser acolhida e respeitada por todos, né? Então, o meu papel, principalmente, é atender ao que a sociedade deseja. E, pelo menos, o que eu vejo é que a sociedade deseja e muito as escolas militares e cívico-militares, né? Então, acredito que não carece de lei, não necessita de lei. A lei vem somar, vem ajudar, vem regulamentar, vem contribuir para o sucesso do projeto, mas não acredito que seja necessária para a sua implementação, minha opinião, na verdade. Como o senhor avalia, deputado Kizai? O projeto tem as mesmas diretrizes do programa do governo federal? O que eu gostaria de ver o que motiva as pessoas, principalmente nas periferias dos grandes centros, desejar uma escola cívico-militar ou uma escola militar, sempre com o pressuposto de que vai ter segurança. Então, a escola deverá ser um espaço que vai ter segurança, disciplina, hierarquia, controle, com a presença dos militares. Também, isso pode expressar a insegurança que o povo vive na periferia, para discutir segurança também na periferia, o direito à segurança pública. É a insegurança diante da segurança pública que se quer escola cívico-militar, é a necessidade de ter uma construção de uma cultura hierárquica, disciplinada, com determinados comportamentos e valores, que poderia ser uma cultura hierárquica das forças de segurança, que elas são todas hierarquizadas, portanto, de disciplina, da autoridade, que pode carregar uma concepção autoritária. A escola não deve ser o espaço da horizontalidade da democracia, e resolver o problema da disciplina ou da não violência na escola
resolve o problema da violência na sociedade, da insegurança pública na sociedade. Terceiro lugar, é o problema da insegurança, é o problema da indisciplina de estudantes na escola para que um policial fardado ali vai controlar, ou é mais complexo o debate da escola? O debate da escola também não é o debate da qualidade da educação, a profissionalização dos estudantes. De certa forma, quando diz que precisa um militar numa escola, não é a deslegitimação dos próprios gestores atuais, os profissionais da educação, que precisam um profissional de fora para impor a ordem, impor a disciplina, impor a hierarquia, impor determinados valores. Portanto, o que eu acho que a gente tem que discutir é que sociedade a gente quer para discutir que escola a gente quer. E eu sou, evidentemente, crítico à escola cívico-militar, porque sou 30 anos professor de uma universidade e acompanho no Brasil inteiro, onde tem as experiências educacionais, qualidade na educação e as melhores avaliações do IDEB. Onde são? Quais as escolas onde tem melhor IDEB? Essas são aquelas que têm participação dos pais, são aquelas que são democráticas, são aquelas que engajam toda a comunidade, não necessariamente precisar de um militar lá dentro. Então, eu acho que esse é um debate aberto, democrático, e aqui profundamente respeitoso com o deputado Gurgel, que são posições e concepções diferentes. Eu tenho uma concepção que são os problemas da insegurança na sociedade, que se coloca a ideia de que na escola vai ter segurança tendo militar. Agora, a maior parte dos assassinatos, das violências, tudo está na periferia, está lá no espaço urbano e não lá dentro da própria escola. Agora, deputado Gurgel, esse projeto que ele foi aprovado, ele tem alguma exigência quanto à eficácia e à qualidade no ensino, já que, como o senhor mesmo lembrou, as escolas militares, realmente, elas têm uma qualidade de ensino muito melhor do que as outras escolas? E são alguns pontos que assim, é claro que o nobre colega, sempre com muito respeito à posição, eu acho que a magia da democracia é respeitar o que o outro pensa, ainda que discorde. Então, de mim, deputado, pode ficar tranquilo que sempre com muita educação e respeito à Vossa Excelência, que foi votado e tem um mandato legítimo para defender justamente o que pensa. Né? Primeiro ponto que eu gostaria de saltar para o nosso colega é esse. Segundo ponto é o seguinte, as melhores escolas que eu tenho conhecimento de melhores avaliações são realmente as militares e as federais. Então, há sim algum mecanismo, alguma coisa que a gente precisa sim, se debruçar em pesquisas para entender o porquê essas escolas são melhores. Um debate na Câmara dos Vereadores, na cidade do Rio de Janeiro, foi colocado por um membro do CEP, se eu não me engano, que as escolas militares custavam 19 mil por aluno, e que isso seria um desrespeito ao aluno tradicional que custava 7 mil. Mas ele esqueceu de um detalhe, a escola militar é custeada com verba da defesa, ou seja, com verba do próprio Exército, da própria Marinha, da própria Aeronáutica. Não é uma verba da educação especificamente. Então, acho que a gente tem que trabalhar que a educação tenha mais direito. E todas elas, não só as cívico-militares, todas elas. Nós precisamos dar oportunidade a todas as pessoas que desejam se qualificar, se aprimorar e se preparar para a vida em sociedade. O que eu digo é o seguinte, o que as pessoas nos pedem quando elas vêm desejando a escola cívico-militar? Elas pedem disciplina, sim, elas pedem que os filhos cantem o hino nacional, entoem o hino nacional, que os filhos tenham amor à pátria, amor ao país. Elas dizem que não querem os filhos envolvidos em drogas, então há uma sensação de segurança maior realmente dentro das escolas cívicos militares. Elas prezam por uma qualidade de ensino, que isso nós temos que medir, porque como a educação fica a critério do município ainda, no tocante às maiores partes, isso depende muito de como o município vai tratar a escola cívico. E aí uma outra questão é o seguinte, os militares que estão envolvidos nesse projeto são professores também, então não foge da educação. A questão é que eles acumulam as suas funções de professor e de militar. Então, o monitor que vai para aquela escola cívico, ele também é um professor. Eu não vejo, sinceramente,
respeitando a opinião do deputado, mas eu não vejo, sinceramente, motivo para nós não termos ao menos uma ou duas escolas cívico-militar por município, porque vai ter outras 10, 20 comuns. E aquele pessoal que não desejar esse tipo de ensino, ele deveria ter e tem que ter à disposição dele a modalidade tradicional ou comum, chamada assim. Agora, o que nós temos de fato que encarar, é uma realidade dura, mas é verdade, é que o ensino no Brasil, sobretudo até o ensino médio, o ensino público, tem sido muito ruim. Na maioria das escolas não tem reforma nos prédios, os professores ganham mal, os livros não são com grande qualidade, então fica difícil de você ter resultados se você não consegue ter investimentos satisfatórios. Então, é um problema assim que a gente tem que trabalhar para resolver, porque a educação é a grande esperança do cidadão, principalmente do cidadão pobre. Um último adendo, as escolas preferencialmente são colocadas na periferia, para atender realmente as pessoas que não têm condições de custear uma escola de qualidade para o seu filho, né? É uma outra característica da escola cívica. Agora, deputado Kizai, o projeto que já foi aprovado, ele prevê uma consulta pública para a adoção desse modelo cívico-militar. Não seria, então, uma alternativa para que realmente a comunidade decidisse se quer uma escola desse modelo? Sempre que tiver participação, democracia, sempre é bom. Eu acho que o Gurgel nos dá os elementos centrais desse debate. Efetivamente, a última fala do Gurgel que eu tenho concordância, quando diz que o problema das escolas é falta de biblioteca, falta de laboratório, falta de espaços decentes para praticar cultura, arte, esporte e salas de aula com professores valorizados, com plano de cargo, salário, carreira para o magistério, com formação continuada para fazer graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Quando o Instituto Federal tem uma das melhores avaliações do mundo e não tem militar lá, como da escola militar que o Gurgel fala aqui, mas é 19 mil por aluno no ano, põe 19 mil num aluno da escola pública sem militar para ver qual é o resultado da educação e da qualidade. Ou seja, onde é que é o centro do problema da educação pública brasileira? É hierarquia? É disciplina? Isso tem problema de violência, de droga, está na sociedade. Não é resolvendo o problema da escola que nós resolvemos o problema do tráfico, do crime organizado ou da violência. Inclusive, a criança sai e vai para a periferia e está faltando soldado lá, está faltando militar para fazer segurança lá na periferia. Então, o debate, para mim, é esse que o deputado trouxe aqui no por último. É pensar a escola pública democrática, plural, diversa, horizontal, e, ao mesmo tempo, com valorização dos profissionais, com plano de cargo, salário de carreira, com infraestrutura de laboratórios, como os institutos federais. Por que eles têm avaliação de 509 quando a OCDE é 495? Melhor que a média da OCDE, porque lá tem bons laboratórios. E eu acompanho no Brasil inteiro. Sou professor e acompanhei a implantação de muitos deles. Tem tempo para pesquisar e tempo para ensinar os profissionais da educação. E o salário dos professores é um salário razoável, para não dizer que é bom. Então, esse é o bom debate. Então, não, porque senão a gente cria uma falsa ideia que a escola pública vai se resolver colocando militar lá dentro. E não vai se resolver, porque o problema não está na disciplina, na hierarquia, porque isso está na discussão entre autoritarismo e democracia. Está em oportunizar uma escola melhor, com qualidade. Tem mais de 3 mil escolas que não têm biblioteca. Tem lugares quente e frio, não tem ar-condicionado, não tem laboratórios, não tem um professor com carga horária de 60 horas. Então, esses são os problemas estruturais. Porque o que a gente percebe nas melhores avaliações do IDEB, nas escolas públicas, onde há um envolvimento da comunidade. E eu concordo com o Gurgel. O problema da violência é um problema que é sentido por todo mundo da periferia. Por isso que é a periferia que quer essas escolas. Porque sente a violência, o medo de o menino se envolver no narcotráfico, no crime organizado. Isso é presente e nós temos que considerar isso. Mas a escola podia ser o espaço desse debate também, para que a gente consiga fazer uma relação entre a escola e a sociedade. Então, eu tenho profunda crítica
a escola cívico-militar, e aqui já uma coisa, não quero não ser corporativo, mas quase quer dizer que nós, professores, somos incompetentes de fazer uma gestão na escola, que nós vamos resolver o problema quando resolve o problema da disciplina. Eu acho que tem que construir um processo que a autoridade seja respeitada, sim, a autoridade do professor. Eu sou professor há 30 anos, eu nunca tive problema em disciplina, nem na periferia de São Paulo, quando eu dava aula numa escola pública. Depois eu fui para a universidade, agora em pós-graduação. Eu acho que depende também da lida do professor com o aluno. Tem problema de violência na escola? Tem que enfrentar. Eu escrevi um dos livros que eu escrevi, fala lá sobre droga, desmotivação dos professores e violência nas escolas, porque tem na sociedade. Então, nós temos que enfrentar na sociedade esses temas, e acho que a escola pode ser democrática, plural, com profunda qualidade, sem militar na escola, porque eu acredito que tem professores que podem ser diretores ou diretoras, fazer a gestão, construir uma disciplina democrática, com uma cultura participativa e horizontal, e ter profunda qualidade, se a gente fazer as mudanças estruturais que a educação pública brasileira necessita, com muita urgência. Tá certo. Deputados, muito obrigada por atender o nosso convite para debater esse tema que ainda vai ser discutido e votado aqui na Câmara. Obrigado. Agradeço também. Encerramos? Sim, eu conversei sobre o projeto que regulamenta a gestão cívico-militar em escolas públicas com os deputados Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro, que é da Comissão de Segurança, e o deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, que é da Comissão de Educação. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.